Os destaques do mercado agrícola agora no nosso Dia a Dia Rural. Silmar Miller participa ao vivo do programa com as últimas informações da agroeconomia. Está aqui no telão já. Bom dia, Silmar. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Olá, Renata. Muito bom dia. Bom dia aos nossos amigos do canal Terra Viva. Hora de dar aquela conferida, né, Renata, no comportamento dos mercados agrícolas e financeiros neste final de manhã de terça-feira. Segundo dia de uma semana agitada, muita coisa acontecendo nos mercados e também na geopolítica global, imposição de tarifas, a guerra comercial iniciada pelo novo presidente americano, Donald Trump, que a gente vai comentar daqui a pouco. Até porque tudo isso está influenciando diretamente os mercados agrícolas e financeiros novamente nesta terça-feira. Bom, começando pelo mercado financeiro, hoje dólar um pouco mais comportado, mercado de câmbio estável nesse momento, na expectativa aqui de novos desdobramentos com relação, seja a política fiscal aqui no Brasil, seja também a situação no exterior, particularmente nos Estados Unidos, os desdobramentos da guerra fiscal iniciada pelo presidente Donald Trump. Dólar estável, R$ 5,81 nesse momento. Mercado de ações caindo, desandando aqui, queda forte de 0,8% nesse momento no índice Bovespa na B3, em São Paulo. Petróleo caindo de forma bastante acentuada, 1,7%, em parte já refletindo os novos desdobramentos da guerra fiscal entre Estados Unidos e China, que a gente já vai comentar. Queda de 1,7%, $74,60 o barril do tipo Brent, que é referência para o mercado internacional. Dólar cai no mercado internacional, dólar index, compara a moeda americana com outras moedas fortes, depois de vários dias de alta, com queda de 0,5% nesse momento. Bolsas americanas em queda praticamente generalizada. O índice Dow Jones em Nova York com queda de 0,3% nesse momento. Mercado de commodities agrícolas. Depois de altas no dia de ontem, refletindo a meia volta atrás do presidente Donald Trump com relação às tarifações de produtos vindos do Canadá e do México, pessoal vendendo hoje, passando para o lado vendedor, é o chamado dia da realização de lucros, e com isso, soja que subiu ontem, volta a cair. Uma queda leve agora há pouco, pregão no intervalo na Bolsa de Chicago nesse momento, queda de 0,3%. Dia de realização de lucros, como se vê. O principal puxador para baixo dessa queda do grão é o óleo de soja, queda de 3,3%, justamente o produto que mais subiu nos últimos dias. Tinha muito a ver com a taxação da canola, que é o óleo de canola vindo do Canadá para os Estados Unidos, concorrente do óleo de soja. O óleo de soja subiu por conta disso, diante da expectativa de maior procura por esse produto para substituir o óleo de canola. Como a situação voltou atrás, o Canadá conseguiu uma trégua de um mês na tarifação dos seus produtos pelo presidente Donald Trump, o óleo voltou a cair por conta disso. Mercado muito volátil por conta dessa gangorra aqui da política de taxações do presidente Donald Trump. Trigo cai também 1,2%, milho na contramão segue em alta. Preocupação com a safra da Argentina, afetada muito pela seca, que aliás também está dando uma segurada nos preços da soja, caso contrário os preços cairiam mais. A preocupação com a seca na Argentina também no sul do Brasil, que não dá trégua, as temperaturas acima de 40 graus, afetando as lavouras nessa região ao sul do continente sul-americano. Algodão sobe 1 ponto percentual, café dispara novamente, ninguém segura o café, novo recorde de preço nesta terça-feira, uma nova alta do Arábica de 1,8% nesse momento. O Robusta em Londres, referência para o nosso conilão, caiu ontem, volta a subir, começa a acompanhar novamente o café arábica, mas uma alta moderada, agora há pouco 0,3%. Açúcar também sobe 0,2%, boi gordo no mercado sul da B3 caiu ontem, volta a subir 0,8% nesse momento. Então esse é, Renato, o retrato dos principais mercados nesse final de manhã de terça-feira, mas claro, isso tudo pode mudar bastante no decorrer das próximas horas, porque tem muita coisa acontecendo que pode mexer com isso. Uma delas é esse vai-vem da política do governo Donald Trump nos Estados Unidos. Exato, Silmar. E aqui o Banco Central afirma que políticas adotadas nos Estados Unidos podem ter impacto inflacionário no Brasil. Em nova ata do Copom, o Banco Central observou que as projeções para a inflação de curto, médio e longo prazo elevaram-se consideravelmente nos últimos meses, acompanhado pelos preços dos alimentos, que sofreram com períodos de estiagem e com a elevação do preço das carnes, influenciadas pelo ciclo do boi.
A autoridade monetária completou o pronunciamento dizendo que esse aumento tende a crescer para o médio prazo, junto da alta do dólar, pressionando preços e margens de produtos industrializados. Você concorda, Silmar? O Banco Central renovou o alerta aqui da preocupação com relação à inflação. A inflação não dá trégua, tem novos aumentos de preços de alimentos pela frente. Eu citei aqui o café, que é um deles, mas outros produtos ainda têm espaço para apresentar algum tipo de problema. A seca que afeta o sul do país é um desses problemas. O Banco Central confirma que vai levar em mais um ponto percentual na próxima reunião do Copom em março para 14,25%. Dali para frente não dá sinais da sua política monetária, mas deixa o alerta aqui que não estão descartados novos aumentos de taxa de juros, porque o banco, nesse comunicado divulgado hoje, diz que mantém a vigilância com relação à inflação, que está muito acima do teto da meta, que é 4,5%, e as previsões aqui no mercado já indicam um estouro aqui para mais de 5,5%. Ou seja, mais de um ponto percentual acima do teto da meta. Então, a vigilância do Banco Central vai continuar, isso ficou claro nesse alerta, não dá sinais do que vai fazer depois dessa alta prevista aqui para março, na taxa de juros, de mais um ponto percentual, não dá sinais, mas deixa claro que novas altas podem acontecer se a inflação não der trégua. Tem muita coisa acontecendo, é o caso dos Estados Unidos, com a sua política aqui de guerra fiscal contra países dos quais importam vários tipos de produtos, seus principais parceiros comerciais. Isso pode ter impacto inflacionário nos Estados Unidos, pode ter impacto inflacionário no próprio Brasil, sem contar que não se sabe que tipo de política Donald Trump vai adotar com relação à importação de produtos brasileiros, que é outro grande ponto de interrogação que tem pela frente. Outro fator que deixa o Banco Central em continuado alerta foi o recente aumento do preço dos combustíveis, né? Gasolina, óleo diesel, principalmente óleo diesel, né, que tem impacto muito grande na economia, porque movimenta praticamente todo o transporte do Brasil, que é predominantemente feito por caminhões que utilizam óleo diesel. Então, tudo isso mantém o Banco Central em alerta, então não se descarta a continuidade de uma política fiscal muito apertada a política monetária muito apertada daqui para frente, por conta dessas preocupações. Renata. As novas movimentações, né? E o presidente Lula garantiu que não haverá problemas de relações entre os poderes. Ele recebeu os novos presidentes da Câmara e do Senado. Os recém-eleitos presidentes do Senado Federal, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, se reuniram com o primeiro escalão do governo na sede do Executivo Federal para iniciar as negociações das principais pautas do Congresso Nacional. Eu estou muito feliz, porque primeiro sou amigo dos dois, tenho conhecimento do compromisso democrático que os dois têm, e eu quero, na frente de vocês, dizer para eles que eles não terão problema na relação política com o Poder Executivo. E eu tenho certeza, presidente Hugo Mota, tenho certeza, presidente Alcolumbre, que a nossa convivência será exemplo. Esse é um momento que marca o início dessa caminhada, desse próximo biênio. A Câmara dos Deputados, penso eu que também o Senado Federal, o Congresso Nacional, estará à disposição para construirmos uma pauta positiva para o país, sempre buscando termos uma agenda que seja produtiva, que temas importantes possam ser tratados e que essa harmonia, esse diálogo entre os poderes possa perseverar, porque quem ganha com isso são os mais de 200 milhões de brasileiros que dependem desse nosso relacionamento. Sei da sua capacidade de liderar o Brasil. Vossa Excelência hoje é o presidente do nosso país, tem compromisso com os brasileiros e o Poder Legislativo não pode se furtar em ajudar o governo do Brasil a melhorar a vida dos brasileiros. E é um gesto para o Brasil, um gesto de aproximação, um gesto de maturidade institucional, onde cada um, dentro das suas atribuições, tem que cumprir com as suas obrigações e olhar o que é melhor para o Brasil, mas em especial para o povo brasileiro. Nosso país ainda tem muitas desigualdades, a gente não tem tempo de criar crise onde não existe, porque o nosso tempo tem que ser aproveitado integralmente para entregar para as pessoas. Já de olho nas eleições de 2026, o Planalto deve enviar para discussão no Legislativo, nas próximas semanas, o projeto que isenta do imposto de renda quem ganha até R$ 5.000 por mês. A maioria do Congresso é a favor da ideia. O problema é em como compensar.
O Ministério da Fazenda quer ampliar a taxação para quem ganha mais de 50 mil mensais, enquanto parlamentares, principalmente os da oposição, acham impraticável. Isso está sendo detalhado pelo Ministério da Fazenda, não tem uma data específica apontada pelo Ministério da Fazenda, mas o próprio ministro Fernando Haddad já anunciou, tanto na reunião de ministros quanto na agenda que ele publicou para vocês, para a sociedade, de que a reforma da renda e a garantia da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil é uma das prioridades da agenda econômica, da agenda da Fazenda, como é uma das prioridades da agenda do conjunto do governo. Mas não tem data ainda para apresentação. O Ministério da Fazenda está tecnicamente detalhando o projeto, vendo quais são os mecanismos de compensação em relação a isso. Mas o nosso esforço é aprovado em 2025, até para valer em 2026. A dor no bolso, sentida por quem faz compras no mercado, virou dor de cabeça para governistas. Por isso, outra pauta essencial para o Planalto é conter o aumento do preço dos alimentos, que foi o grupo que mais impactou na taxa de 4,83% na inflação de 2024, acima da meta estipulada pelo Banco Central e que também impactou diretamente na popularidade do governo. O presidente Lula encarregou ministros de encontrar uma forma de segurar esse aumento. O que existe da parte do governo é o espírito não intervencionista. Esse governo sabe que medidas que sejam intervenções ou truques para fazer qualquer impacto sobre isso, em geral, dão um resultado negativo. Então, com toda a experiência e a serenidade, a Casa Civil, Fazenda, Agricultura e MDE estão discutindo as medidas e, eventualmente, algum desses temas, se tiver que ser levado para o Congresso Nacional, tenho certeza absoluta que o Congresso Nacional vai ser muito colaborativo em relação a isso. Tanto o governo quanto o Congresso esperam resolver também o impasse sobre emendas parlamentares que, no fim do ano passado, foram bloqueadas pelo STF até que atendam critérios de transparência e rastreabilidade. O orçamento está diretamente ligado à emenda parlamentar. Emenda parlamentar é exatamente um tema muito caro para os parlamentares, especialmente quanto mais próximas estiverem as eleições. E 2026 já começou. Nós estamos correndo contra o tempo, então o prazo de validade e de votar está vencendo e os deputados e senadores precisam votar o orçamento para 2026. A Frente Parlamentar da Agropecuária já definiu os principais desafios para o setor na pauta do Congresso. O primeiro deles é com a nossa questão fundiária, segurança jurídica no campo e direito de propriedade. São temas que precisam de avançar para que possamos criar esse ambiente de investimento a longo prazo aqui no Brasil. Óbvio que também tem uma questão da sustentabilidade. Possamos cada vez mais permitir que ciência e tecnologias possam avançar e trazer essa inovação para que a agricultura brasileira, que já é a mais sustentável do mundo, possa continuar sendo assim. O desafio da tributação, tendo o cenário posto aí do novo sistema tributário, que tem impacto não só no setor, mas impacto na vida das pessoas, estaremos acompanhando essa implementação também de perto. O setor também aguarda a definição de data para a sessão de análise dos vetos presidenciais para decidir se retorna ou não com a isenção para os fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais, o FIAGRO. Esses fundos são extremamente importantes para trazer dinheiro novo e barato para o setor, permitindo com que a nossa agricultura possa avançar cada vez mais. São várias questões aí, né, Silmar, que precisam ser resolvidas, conversadas, entendidas, principalmente da questão do financiamento, né? Cenário desafiador para o presidente Lula, que já nasce com um problema na mão aqui, que é a não votação do orçamento para esse ano. Ficou pendurada, não conseguiu votar no final do ano passado, ficou pendurada para a nova legislatura, que começa agora em fevereiro, possivelmente só vai ser votada em março. Então, o governo já nasce com um orçamento apertado, muito manietado aqui, sem grande jogo de cintura aqui para poder usar os recursos públicos para planos e projetos a seu favor. Portanto, vai ter que ter muito cuidado no relacionamento com a nova direção do Congresso. O presidente Lula aparentemente está um pouco mais otimista no relacionamento com o presidente da Câmara. Foi muito complicado na gestão passada e espera agora um diálogo mais fluido, mais produtivo também no relacionamento, especialmente com a Câmara. E possivelmente com o Senado, um relacionamento já conhecido. O presidente atual do Senado já foi presidente na legislatura passada, então o presidente Lula já tem um trânsito melhor conhecimento da negociação com o presidente do Senado. Agora, os desafios são imensos. Tem todo o problema, por exemplo, pela frente que o presidente vai ter que enfrentar, que é aquele orçamento fantasma, aquele penduricário lá, pelo menos 5 bilhões de reais, que inclui aquelas emendas de interesse exclusivo dos parlamentares, interesse pessoal, normalmente é chamado de orçamento secreto, né?
o presidente Lula vai ter que conviver com isso aí, principalmente vai ter que abrir mão das críticas que fazia com relação a esse orçamento secreto para poder destravar projetos e manter uma certa fluidez melhor do diálogo com o novo Congresso que toma posse agora nesse mês de fevereiro. Então, vai ter que caminhar aqui com cuidado nesse relacionamento para poder tocar a sua política. Não vai ser fácil, vai ser um início, pelo menos, bastante complicado, especialmente para o presidente Lula. Silmar, a gente volta a falar do Trump, porque a China impõe novas tarifas sobre importações dos Estados Unidos. O Ministério das Finanças da China afirmou que irá aplicar taxas de 15% para carvão e gás natural liquefeito dos Estados Unidos e 10% para petróleo bruto, equipamentos agrícolas e alguns automóveis, a partir do dia 10 de fevereiro. A tarifa é uma resposta às taxações determinadas pelo Trump contra o país chinês. É o mundo reagindo, né, às tarifas, não seria diferente, né? Bom, a China apresentou uma trégua aqui, nesse momento, não retalhou de imediato com relação ao anúncio de 10% de tarifação contra produtos chineses, anunciado já no final de semana pelo presidente Donald Trump, mas aparentemente resolveu voltar atrás e saiu com uma contrapartida aqui, retalhando também com imposição de taxa contra produtos americanos, basicamente combustíveis, além de outros produtos de menor expressão que entram no mercado chinês, tarifas de 10% até 15%. É uma forma de negociar. O Canadá fez isso, conseguiu aí mais um mês de prazo para negociação. A China, os chineses são bastante habilidosos, botaram a vigência dessas taxações contra produtos americanos a partir do dia 10 de fevereiro. Hoje nós estamos recém no dia 3 ou 4, não lembro. Portanto, tem um certo momento aqui de transição que permite algum tipo de avanço em negociações preliminares. O presidente Donald Trump aparentemente está interessado em negociar com os chineses, evitar qualquer solução muito traumática que temos que possa prejudicar o intercâmbio comercial entre os dois países. A China é a segunda maior economia do mundo, é um mercado importante para produtos americanos, portanto, tem que agir com cuidado nesse sentido e certamente, agora que já se conhece a política de Donald Trump, aqui de vai e vem, ou seja, bota a tarifa na mesa ali para valer, mas com uma forma de negociar, de chamar para negociar, realmente vai acontecer com os chineses a mesma coisa que já está acontecendo com o Canadá e o México. Tem uma trégua de um mês aqui para sentar na mesa e colocar as coisas em prática de forma não assodada, sem prejudicar nenhum dos dois países. Donald Trump também não tem interesse em prejudicar produtos americanos que vão para esses países, porque isso também acaba gerando inflação no mercado americano e um problema novo com o qual ele teria que de conviver ao levar muito na ponta da faca essa questão das tarifações contra produtos que entram nos Estados Unidos. Portanto, há uma calma aqui. O próprio mercado hoje, a gente vê que está refletindo essa calmaria, essa situação de acomodação que surge nesses primeiros momentos da política comercial do governo Trump. Silmar, mas você vê como negociação ou vê como uma espécie de chantagem? Eu quero do meu jeito, eu te dou isso, você me dá isso. Negociação. Negociação. A gente faz na vida privada, no comércio, e ações não é diferente. Faz parte do jogo. Tá bom. Obrigada, Silmar. Amanhã o Tavinho está de volta. Obrigada pela participação e até a próxima. Obrigado a você. Até uma próxima. Um abraço.